Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Rodrigo Aiosa e esse vídeo aqui ele tem como objetivo demonstrar a você como que, né, a gente passa por etapas do processo para se criar aí um painel de indicadores que você pode ter logicamente inúmeras visões, mas aqui a gente trouxe uma visão mais resumida, tá? Então a primeira coisa que eu quero que vocês reparem aqui é o seguinte: o meu arquivo ele não tem absolutamente nada de VBA, tá? Primeira coisa que a gente tem aqui é basicamente quatro planilhas, que é a base, tabela, né, o relatório e aqui o painel, ok? Então, nesta primeira planilha aqui, nós temos a nossa base, que basicamente eu tenho a data, a unidade federativa, o código, né, da unidade federativa, o código do produto e a quantidade, ok? Então, eu tenho aqui por volta de mais de 250 mil linhas, tudo bem? Agora eu quero mostrar para vocês o tamanho desse arquivo. Ele não chega, né, na casa aí dos 10 megas, tá? Então eu tenho uma planilha, né, que é a base, com mais de 250 mil linhas. Aqui eu tenho as tabelas que eu vou utilizar para ser consumida, né, vamos falar assim de um modo mais simplista, fazer um PROC-V, tá? Que por sua vez ela vai fazer todos os cálculos aí que eu necessito. E eu tenho aqui uma outra tabela que são os meus produtos. Então essa tabela aqui identifica aí o meu estado, né, a unidade, o ID unidade federativa, estado e região, e aqui o meu ID produto, categoria, o custo e a venda dele. Então aqui eu tenho aí cadastrado 1000 produtos, tá? Aqui em relatório, aqui é o coração, né, de qualquer painel, ok? A primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse relatório aqui a não necessidade daquelas gambiarras que a gente vê em alguns vídeos ou né, em alguns canais aí ensinando. O que eu quero dizer como gambiarra? É que, porventura, né, alguém acaba também, ou pior ainda, criando a famosa tabela espelho, que não tem necessidade, tá? Então, se você está vendo esse vídeo aqui e já viu alguma coisa na internet em relação a tabela espelho, né, que é aquela prática de copiar aqui, por exemplo, AA3, e eu preciso, sei lá, arrastar para cá e ter algumas informações aqui da tabela. Lógico que esse modo que eu mostrei aqui para vocês é um tanto quanto simples, mas em nenhum, tá, aspecto você precisa disso, beleza? Então, repare que todo o relatório ele foi criado com tabela dinâmica, então eu não tenho nenhuma célula, vamos falar, auxiliar, que eu precise pegar um pedaço da tabela dinâmica ou um número, tá? E aqui, por sua vez, o nosso painel. Aqui eu poderia colocar um botão, né, que é para somente deixar a tela aí do Excel, mas eu também quero mostrar a você que está assistindo agora como que a gente faz isso de uma forma mais manual. Então eu venho aqui em opções, tá? Venho aqui avançado. Eu vou localizar aqui, pessoal, essa opção aqui, ó, opções de exibição desta pasta de trabalho. Então eu desmarco esses três carinhas aqui, mostrar barra de rolagem horizontal, vertical e mostrar guias das planilhas. Do OK. Agora eu venho aqui em exibir, barra de fórmulas, e ao final, ó, eu clico aqui, ó, ocultar a faixa de opções automaticamente. Então aqui eu tenho todo o meu painel. Então, né, no dia a dia aí que você precisar fazer uma apresentação, alguma coisa, você pode ter ali a ação logicamente, de toda uma pasta de trabalho, e aí com poucos cliques, sem muita necessidade de programar, você já consegue ter aí a sua telinha em sua totalidade. Então agora vamos aqui para a nossa apresentação do painel. Aqui eu tenho do ano de 2000 até 2019 as vendas, ok? E aqui eu tenho, né, os meus indicadores, e aqui eu, no caso eu tenho 4, mas eu poderia ter N, logicamente, conforme necessidade aí do estudo, tá? Então aqui eu tenho a quantidade, a receita bruta, custo e receita líquida. Repare que quando eu clico aqui no meu indicador, este gráfico aqui automaticamente ele é alterado, tá? Uma outra coisa, se eu não selecionei nenhum ano específico, aqui no meu gráfico é mostrado o ano de 2000, tá? Ou no caso aqui a menor data aí que eu tenho na minha amostra de dados. Então a partir do momento que eu seleciono aí o ano de 2000, repare que todos esses números aqui, né, dos meus indicadores são atualizados, tá? Aqui eu tenho a região e o estado. O porquê que eu deixei região e estado aqui? A forma mais simplista da gente enxergar o que é um conjunto e um subconjunto. Por exemplo, eu quero enxergar no ano de 2000, ok? O custo
na região centro-oeste. Então é este cenário, né, de números aqui que eu tenho e logicamente são esses estados que eu tenho aqui. Aqui, pessoal, eu poderia ter categoria de produto e aqui os produtos. Aqui eu poderia ter gerência regional, né? E aqui quem pertence a essa regional, tá? E, né, basicamente eu tenho um conjunto e um subconjunto aqui, tá? Então agora, pessoal, o que eu quero, né, destacar nesse gráfico aqui para vocês? É o seguinte, a partir do momento que eu seleciono qualquer indicador, eu tenho alguns detalhes aqui no gráfico. A primeira coisa, eu tenho dividido aqui, né, janeiro de 2000, que é o primeiro mês aí que eu tenho meu dado, e aqui eu tenho o seu respectivo valor. No mês seguinte, eu tenho um valor aqui em porcentagem, que é menos 4,84. O que eu quero dizer com isso? Que fevereiro, né, olhando para janeiro, eu tive uma queda, né, nesse indicador aqui, que é a quantidade de menos 4,84. Então essa é a leitura que a gente faz aí, ok? Isso olhando para o primeiro ano, tudo bem? Quando eu clico aqui no segundo ano, ok, no ano de 2001, eu tenho aqui valores em porcentagem, que são esses carinhas aqui que se destacaram aqui em branco ou em vermelho. Esses valores aqui, por sua vez, eu olhando cada indicador do ano que eu selecionei para o ano anterior. Então significa o seguinte aqui na quantidade. Tive um aumento de 0,48, por quê? Porque eu selecionei o ano de 2001, então eu estou fazendo ano selecionado versus o ano anterior, tá? Aqui em sua totalidade. E aqui no gráfico também eu tenho dois itens de extrema importância. O primeiro é o seguinte, olhando aqui para janeiro de 2001, esta porcentagem aqui em cima, ela vai olhar para o mês anterior. Qual que é o mês anterior aí de janeiro de 2001? É dezembro de 2000. Então, se eu fizer janeiro de 2001 versus dezembro de 2000, eu tive um aumento aí de 5,6%, tá? Agora, esta porcentagem aqui na parte de baixo do gráfico é o seguinte. Olhando para janeiro de 2001 versus janeiro de 2000, eu tive aumento de 8,32%. Então, basicamente, essa leitura que a gente faz, né, de uma maneira bem mais prática, tá? Isso, pessoal, esse tipo de gráfico aqui, esse tipo de indicador, né, e de painel, ele pode ser adaptado para qualquer necessidade que você venha a ter. Porque toda ou qualquer análise, a gente vai olhar basicamente, né, esses dois períodos, né, o período anterior, vamos falar o mês anterior, tá? E, logicamente, o período anterior, que no caso aqui eu posso pegar janeiro de 2001, como eu mostrei há pouco para vocês, e fazer versus janeiro de 2000, tá? E, logicamente, qualquer, né, segmentação de dados que eu tiver aqui, por exemplo, região sul, vamos pegar aqui Paraná, logicamente isso, né, esses indicadores que eu mostrei a vocês aí há pouco, eles são automaticamente aí atualizados. Ó, por exemplo, colocar aqui ano de 2010. Então, no ano de 2010, esses indicadores aqui em cima, eles vão olhar para o ano de 2009 e aqui, né, tudo isso aí que eu falei há pouco para vocês, tá? Pessoal, espero aí que você tenha, né, que você que esteja assistindo aí tenha gostado. Comentem aí abaixo, deem sugestões também de melhorias, tá? E um abraço e até a próxima, hein?